Então, a live de hoje do presidente Jair Bolsonaro, hoje acompanhado do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. E agora, para você, análise dos nossos comentaristas, começando com José Maria Trindade, em Brasília. Temos 2 minutos, Zé. O que destaca da live de hoje? Pois é, olha, Vitor, como sempre, o presidente prestando contas, né, numa conversa aberta, eu insisto em dizer que trata-se de um ponto importante do governo. É falar o que está fazendo e ali diretamente com o convidado, no caso aí, o ministro Rogério Marinho. Em primeiro lugar, ele falou sobre essa ideia que alguns veículos de comunicação insistem de que o presidente está isolado do mundo e que ele seria uma espécie de, vamos dizer, portador de uma síndrome transmissível e que ninguém gosta de encostar. Não é verdade. E esse discurso, ele foi reforçado com a recepção de Lula por alguns grupos esquerdistas da Europa. E ele dizendo que não, que tem vitórias importantes aí e tem recebido o respeito de outros chefes de Estado. É muito interessante ele falar da energia fotovoltaica, né? Esta energia, ela está fazendo uma revolução. É o investimento ali no início e tal, mas depois a pessoa que está gerando energia acaba zerando a conta e com o tempo passa. Nós já estamos produzindo energia solar num índice assim, bastante alto, se comparado a outros lugares do mundo, e isto é muito importante. Gostei muito quando ele falou de Itaipu, que para mim representa o discurso que eu tenho feito aqui sobre as estatais. Os diretores dessas estatais vivem num céu que não existe, né? De vantagens, indo para o trabalho todos os dias de avião, ficando em hotéis caros. É assim que vive um diretor e um alto funcionário dessas estatais. Elas não são nossas, são deles. E o presidente mostrou claramente, simbolizando ali a binacional de Itaipu. E ele falou também sobre algumas armadilhas que já impuseram aos brasileiros. Lembra daquele kit socorro que era obrigatório? Todo mundo comprou, não precisa mais. Aí ele mostrou que existe no governo um grupo especializado em pedir essas coisas, um equipamento de não sei o quê, só para dar lucro às fábricas desse equipamento. Sobre as obras, ele falou muito bem, a minha pergunta foi uma provocação que eu sabia da história. O governo decidiu concluir as obras. Algumas faltava muito pouco. E ele entregando. E muita gente critica. A obra foi iniciada lá não sei onde. Mas o importante é que ele concluiu. E sabe por que não há interesse em concluir as obras que o presidente entrega agora? Porque os 10%, aquela propina, está lá no início, no projeto inicial. Na conclusão, não. Aí ninguém se interessa. Fica ali uma obra órfã. Fica órfã porque não tem os 10% e nem emenda especializada. E interessante que, sem citar nomes, o presidente Bolsonaro chamou Lula aqui de ladrão, né? Disse que agora as pessoas podem estar querendo que o ladrão volte e tal. E eu achei a primeira vez que o presidente dá essa demonstração de como será essa campanha eleitoral, viu, Vitor? Uma batalha, uma luta. Mas tem que ser assim, né? Senão, o Brasil cai de novo em mãos erradas. Cristina Grêmio, 2 minutos para você também, Cris. Será que está fechado aí, Cris? A gente não está te ouvindo ainda. Desculpe, isso está virando recorrente, preciso resolver esse problema aqui. Eu disse que fez bem o Zé de lembrar isso, que o presidente Lula vai ser confrontado na campanha com o passado recente, com a institucionalização da corrupção feita no governo dele e depois escancarada no governo Dilma e toda a recessão que isso provocou, além do rombo nas empresas estatais. E aí a gente vê essa questão das obras, né? Então, voltando de trás para frente a live, quando ele fala ali de investimentos de 6 bilhões de reais para terminar
a refinaria Abreu e Lima. Essa foi uma das 3 refinarias que ficaram incompletas, as 3 juntas só pelo fato de ficarem incompletas nos governos PT, gerando um prejuízo para nós brasileiros de 90 bilhões. Então, é um investimento grande, novo, 6 bilhões, mas que só a linha Abreu e Lima estanca um prejuízo de 15 bilhões. Obra parada é prejuízo, é melhor acabar, e que bom que esse governo está tendo essa postura. Obras foi aí a tônica da live, né? O ministro Rogério Marinho citou várias. Acho que vale destacar a questão da água chegando no Nordeste, o final, né? Ele diz que está finalmente finalizado é ótimo, mas está finalizada a transposição do Rio São Francisco, e é finalmente mesmo, porque a gente esperou muito por isso, o Nordeste mais do que o resto do Brasil, mas falando que a água está saindo de Pernambuco e indo agora até o Ceará, até a Paraíba e o Rio Grande do Norte. E deu 2 notícias importantes ali de uma região específica do Ceará, que esperava há muito tempo pela chegada da água, e em Sergipe, que há mais de 50 anos esperava pela finalização desse canal do Xingó, em Paulo Afonso, que vai atender 2 milhões de sergipanos. Olha a quantidade de gente sendo beneficiada, e aí as vésperas do verão, né? Imagine a alegria mesmo desse pessoal. O presidente também anunciou 2 novas pontes entre o Brasil e o Paraguai, a integração regional do Mercosul, muito importante. Eu destacaria também a questão da conclusão da entrega, né, de habitação popular, 1 milhão de casas populares, segundo o ministro Rogério Marinho, já entregues só nesse governo, e ele destaca, aí vale salientar essa interação, né, que o presidente tem diretamente com o povo. Ele destaca que retomou as obras paradas de 80 mil casas populares em São Luís do Maranhão, de um total de 170 mil que estão paradas, a pedido do presidente, porque o presidente recebeu um vídeo de alguém ali muito incomodado com a obra parada, encaminhou para o ministro Rogério Marinho, e ele conseguiu a negociação lá para que as obras fossem retomadas. Segundo ele, estavam paradas por abandono das empreiteiras. Falaram sobre entrega de título de propriedade de terra, isso também é um marco histórico desse governo, mais títulos de propriedade entregues na área rural do que em 20 anos passados. Isso, para resumir, é reforma agrária sendo feita. Então, é gente que não tinha posse de terra e que agora passa a ter e pode fazer essa terra se tornar produtiva. Muito mais coisas aí comentadas, mas vou deixar para o Augusto e para a Ana. Combinado. Cris, e antes de seguirmos com o giro, vou só aproveitar para responder uma pergunta muito recorrente aqui no nosso chat. Tem muita gente querendo saber cadê o Guilherme Fiuza. Ele volta aqui ao programa na semana que vem, tá tudo bem com o Fiuza. Na segunda-feira estará de volta aqui a nossa bancada. Por isso, hoje estamos aproveitando essa semana aqui na companhia da Cris. Diga, Ana, sua análise da live de hoje, 2 minutos. Tem que descansar o Fiuza também, né? Trabalha merece, tanto, né? Merece descansar. Está descansando muito. É. Ele só não descansa mais que o Vitor Brown, viu? Desse assunto eu não tenho moral para meter a colher. Bom, Vitor, sobre a live do presidente, acho importante a gente falar, né? Temos uma narrativa e uma falácia nas manchetes brasileiras sobre a nossa inflação. Infelizmente, estamos vivendo um período único aí a nível global. E lembrando que a inflação nos Estados Unidos é a inflação mais alta aí das últimas décadas, né? Nós estamos dentro de uma pandemia global. Obviamente que esses números aí da inflação não são números apenas referentes às medidas do governo aqui no Brasil. Não tenho muito mais a acrescentar, não, Vitor, a não ser lembrar também que dentro desse governo, dentro dessa administração do presidente Jair Bolsonaro, nós tivemos a MP da Liberdade Econômica, houve bastante desburocratização aí do Estado. O brasileiro é um empreendedor por natureza e é importante, sabemos que muitas reformas não foram passadas, não foram encaminhadas muito também por causa de um Congresso engessado, por isso que não adianta a gente ficar pensando no Executivo, no presidente A, B ou C, se a gente não trouxer aí uma reforma no Legislativo, começando pelo ano que vem, né? O Omar Aziz está aí na cédula, Davi Alcolumbre, Simone Tebet, são tantos aí que nós precisamos desengessar para que reformas importantes, reformas estruturais sejam tocadas aí, principalmente, né? Não custa a gente sonhar uma reforma política, quem sabe a gente não consegue, num curto, médio período, acabar com o foro privilegiado e assim a gente tirar essa proteção do Senado, que protege o STF, e o STF, que protege o Senado.
Para finalizar, Vitor, só queria ler aqui uma notícia que acabou de sair, que o João de Deus foi condenado a 44 anos de prisão por estupro contra 4 mulheres em Abadiânia. Essa é a 4ª condenação do réu por crimes sexuais, que somam mais de 100 anos de detenção. Aí o João de Deus, que nós sabemos que ministro que costumava colocá-lo aí num pedestal. Para fecharmos, Augusto, sobrou um pouquinho menos, 1 minuto e meio. Rapidinho. A tranquilidade do presidente contrasta com o tom irritadiço do Lula na entrevista ao jornal espanhol El País, né? Por que a Merkel pode ficar 16 anos e o Ortega não? Ele se irrita com isso aí. Também a moça lembra que a Merkel não prendeu nenhum adversário. Bom, e a tranquilidade do Bolsonaro permite que ele fale naturalmente de coisas graves e bote a mão na ferida, né? Lembrou que a Janja, namorada do Lula, recebia salários de Itaipu, morando sem trabalhar em Curitiba, e chamou de ladrão. O Lula não pode processá-lo por injúria, calúnia ou difamação, porque ele foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em 2 processos, 2 vezes, por 2 instâncias. Então é só o começo. O Lula vai ver o que acontece durante uma campanha em que ele será acusado do que faz, em vez de posar de acusador e de dono da alma viva mais pura do Brasil ou do mundo, né? Como ele se qualifica. É só o começo.